Então vamos dar continuidade aos irmãos que têm acompanhado. Quantos aqui já vieram todos os dias e ainda não perderam nenhum dia? Levante sua mão. Ali há alguns irmãos, servos de Deus aqui. Alguns que perderam um ou outro episódio por motivo de força maior, mas acredito que acompanharam. Esse irmão que conversou comigo, ele disse que tem acompanhado somente pelo YouTube, mas ele tem um desejo de vir um dia quando for possível. Amém? Evangelho de Marcos, capítulo 1. Vamos ler do verso 2 ao 10. Diferente das outras ministrações que foram bem mais temáticas, essa vai ser mais expositiva, um pouco temática apenas, mas bem mais expositiva do que temática. Então você fique com a Bíblia, marque o seu dedo aí nessa passagem de Marcos, capítulo 1, que nós iremos recorrer a ela no decorrer de toda a ministração, amém? Diz assim a palavra do Senhor, verso 2, capítulo 1 de Marcos, verso 2: Como está escrito nos profetas: Eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E apareceu João, batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele, e eram todos batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor de seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. Pregava dizendo: Após mim vem aquele que é mais forte do que eu, o qual eu não sou digno de, abaixando-me, desatar a correr das suas sandálias. E eu em verdade tenho-vos batizado com água, ele porém vos batizará com o Espírito Santo. E aconteceu que naqueles dias que Jesus foi, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que como pomba descia sobre ele. Amém? Amém. Quem pode glorificar ao nome do Senhor Jesus? Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, na sexta-feira passada nós vimos ali a atuação do Espírito Santo no período do nascimento de Jesus. Depois de um silêncio de pelo menos 400 anos, a vinda de Jesus, o nascimento de Jesus, deu boas-vindas ao Espírito de novo. O Espírito retornou a atuar. O Espírito atuou ali na vida de algumas pessoas, porém nós vamos ter um intervalo de pelo menos 30 anos sem menções bíblicas a respeito da atuação do Espírito Santo. Não há ali menção de pelo menos no espaço de 30 anos, porém nós sabemos que o Espírito Santo já habitava na vida de algumas pessoas, principalmente de Jesus. Ele quem trouxe o Espírito Santo. Até que 30 anos depois daquelas atuações, nós vemos aqui no ministério de João, quando João inicia o seu ministério, e esse mesmo João é aquele mesmo feto que estava na barriga, no ventre de Isabel, e havia sido cheio do Espírito Santo através da saudação de Maria, como vimos na sexta passada. Esse mesmo João, agora impulsionado pelo Espírito, inspirado pelo Espírito, guiado pelo Espírito, está no deserto pregando um anúncio da vinda do reino de Deus e batizando ali pessoas.
E nesse episódio há muitos significados, há muitos cumprimentos proféticos. Conforme eu e você fizemos a narrativa nessa noite, de um pouco que acontecia ali naquele período, nesse período que antecedeu o início do ministério de Jesus, nós vemos ali João, pessoas e ele batizando. E nós iremos destacar nesse evento, nessa narrativa, nesse período, alguns aspectos, alguns elementos que antecederam a volta de Jesus. E nós vamos perceber que nesses elementos, nesses aspectos, nesse contexto, nessa narrativa, há algumas lições que nós podemos extrair desse período. E eu quero destacar desde já a primeira coisa que está no verso de número 4, acompanhe comigo. O texto vai nos dizer, Marcos 1,4, que João apareceu batizando no deserto. Primeiro elemento, o primeiro aspecto desse período que eu quero destacar, se chama o ambiente onde tudo isso estava acontecendo. O ambiente onde esse evento estava acontecendo. Esse ambiente era o deserto. E olha que interessante, João ele era descendente de sacerdote, fazia parte de uma família sacerdotal. E ele deixa o serviço, o ofício sacerdotal do templo, para ir pregar no deserto. Mas não foi apenas João que foi para o deserto. Havia também um grupo de pessoas ali no deserto. Havia um grupo de judeus, um partido judaico, que já estava ali no deserto. Esse partido era chamado de essênios. Os essênios foram judeus que se isolaram ali no deserto, nos desertos de Curã, próximo ali ao Mar Morto, próximo também ao Rio Jordão. E ali eles se escondiam ali em cavernas e oravam, cantavam louvores, escreviam salmos, faziam também cópias dos manuscritos bíblicos. E ali também eles faziam alguns rituais de purificação, como uma dieta vegetariana. Eles não comiam nenhuma carne, apenas vegetais, porque eles acreditavam que tudo estava impuro, tudo estava imundo, porque estava sob o governo de Roma. Então eles foram ali, se isolaram. E João Batista também se isola no deserto. O deserto passa a ser esse ambiente de expectativa, de uma revelação messiânica. Mas por que, irmão Alberto Júnior, esse grupo de pessoas e João Batista desenvolveu o seu ministério no deserto? Por causa de profecias que falavam a respeito do deserto. E eu quero ler com você aqui pelo menos duas profecias. A primeira está em Isaías, capítulo 32, verso 15. Por que o deserto? Por que não o templo? Você vai saber agora. Tudo aqui, queridos, tudo aqui não é por acaso. Nós iremos perceber que cada elemento desse carrega um significado, carrega uma simbologia, carrega um cumprimento profético. Por isso que é um evento que nós precisamos analisar com cuidado. Isaías 32:15 nos diz o seguinte: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque. Olha o verso 16: e o juízo habitará no deserto, e a justiça morará no campo fértil. O verso 18: e o meu povo habitará em morada de paz, e em moradas bem seguras, e em lugares de descanso. Perceba, eles queriam ali uma morada de descanso, eles queriam ali uma morada segura, uma morada onde Deus haveria de derramar o seu Espírito e haveria de estabelecer um juízo. Acompanhe comigo também Oséias, profeta Oséias, depois do livro Daniel, Ezequiel, Daniel, Oséias,
capítulo 2, verso 14. Essas são profecias por profetas no Antigo Testamento, naquele período em que o Espírito atuava de maneira profética. Eles estão profetizando como seria a chegada messiânica, a chegada do reino de Deus. Estão destacando aqui algumas características, estão destacando aqui alguns aspectos. Perceba comigo Oséias 2,14. Portanto, eu atrairei e levarei o meu povo para o deserto, e lhe falarei ao coração, e lhe darei as suas vinhas e o vale de Arcor por porta de esperança. Ali cantará, como nos dias de sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. É por isso que aquele povo se emaciou ali no deserto, porque havia uma expectativa. Eles não estavam ali por acaso. Eles ouviram, receberam e creram no que os profetas disseram, que o deserto seria um lugar de descanso, que o deserto seria um lugar de abrigo, que o deserto seria um lugar onde eles iriam voltar a cantar. E ali eles comporam salmos, ali eles fizeram diversas cópias. No ano de 1948 foram encontrados alguns manuscritos, agora no século passado, exatamente nas cavernas de Qumran, manuscritos que até hoje estão em um museu lá em Jerusalém. Então eles habitaram ali. A arqueologia também comprova isso. E o que nós podemos aprender aqui, irmão Alberto Júnior? O que eu aprendo aqui, queridos, é que o deserto não é um lugar de sofrimento, vergonha e de murmuração. O deserto é um lugar de adoração. O deserto é um lugar de descanso. O deserto é um lugar de consagração. O deserto é um lugar de purificação. É por isso que muitas das vezes Deus nos levará para o deserto. É por isso que talvez Deus está te levando para o deserto. E é por isso que você que veio aqui nessa noite está no deserto. É cumprimento profético. Deus nos atrairia para o deserto. É claro que o deserto daquele povo era literal, mas o nosso deserto é um deserto espiritual. Deus irá nos atrair para o deserto. Mas deixa eu dizer uma coisa para você essa noite: Ele não vai te atrair para o deserto para você ser envergonhado. Ele não vai te atrair do deserto para você ser um derrotado. Ele vai te atrair para o deserto porque lá Ele quer derramar o Espírito dele sobre a tua vida. Ele te levará para o deserto porque lá Ele te falará de amor. Ele quer te levar para o deserto para que lá você não transforme o deserto em um lugar de murmuração e morra como as pessoas que vieram do Egito, mas que você transforme o deserto em um lugar de adoração e em um lugar de vida, em um lugar onde você tenha vida, gere vida e busque ao Senhor de todo o seu coração. Aleluia! É a primeira lição que eu aprendo aqui. A segunda lição que eu quero destacar está no verso de número 2. Retorne comigo para Marcos, capítulo 1, verso de número 2. O segundo aspecto que eu quero destacar aqui nesse evento, nesse período que marca também uma transição de ministérios. O nascimento de Jesus marcou uma transição de alianças, e esse evento aqui ele vai marcar uma transição de ministérios, do ministério do precursor para o ministério do sucessor, do ministério daquele que foi enviado para preparar o caminho e o ministério daquele que iria ser o próprio caminho. Marcos capítulo 1 verso 2 vai nos dizer o seguinte: como está escrito nos profetas: eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o caminho. O segundo elemento que eu quero destacar, queridos, é exatamente a figura do próprio João. O verso 3 vai nos dizer o seguinte: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Por que que o evangelista faz essa menção? Porque aqui também há uma palavra profética. Perceba no verso 2 que vai estar escrito como está escrito nos profetas. Ou seja,
João Batista, João, o precursor, ele é um cumprimento profético. Ele não está aqui à toa. Isaías, no capítulo 40, havia efetuado pelo Espírito essa profecia. Acompanhe comigo Isaías 40, verso 3. Aquele que endireitaria o caminho. Isaías capítulo 40, verso 3. Diz assim a palavra do Senhor. Olha aí como é exatamente aquilo que está escrito em Marcos. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será exaltado, todo monte, todo outeiro será abatido, e o que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplainará, e a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente haverá, pois a boca do Senhor diz. Deixa eu ficar aberto em Isaías 40. Isaías seria, João Batista seria aquele que ia preparar o caminho para o Messias. Ele iria fazer um trabalho de emissário do rei. Todas as vezes naquela época que um rei iria visitar uma cidade, antes de ele ir, ele mandava o seu emissário para preparar o caminho. E o que é que o emissário fazia? Ele ajeitava o caminho, ele tapava os buracos. Imagine aí Jesus indo de Itapipoca para Montada, um rei indo de Itapipoca para Montada, aquela buraqueira que tem daqui para Montada. Alguém que já foi até lá sabe do que eu estou falando. O emissário, ele tinha o papel de tapar os buracos para que quando o rei fosse passar, ele passasse por um caminho reto, um caminho aplainado. Então ele tirava todo o entulho, toda a pedra, tudo aquilo que estava no meio, para que o rei se manifestasse naquela cidade. Perceba o verso 5: a glória do Senhor se manifestará a toda carne. Nós queremos que a glória do Senhor se manifeste. Quem quer que a glória do Senhor se manifeste? Todo mundo quer. Mas sabe, queridos, para que a glória do Senhor se manifeste, é necessário que eu e você preparemos o caminho. É condicional. A glória vai se manifestar à medida que eu e você prepararmos o caminho para que Ele venha. E de que forma nós iremos preparar, irmão Alberto Júnior? O capítulo 40 aqui, o verso 4 vai nos dar 4 formas. A primeira forma: todo o vale será exaltado. A primeira forma de eu e você prepararmos o caminho para que Ele venha, exaltar os vales. O que são vales? Vales são depreciações, são buracos que tem na estrada. E esses buracos eram grandes. Então ele teria que exaltar esses vales, teria que tapar esses buracos. Ou seja, para que a glória de Deus se manifeste, eu e você temos que tapar, encher aquilo que está vazio. E como que eu posso aplicar isso para a nossa realidade? Se nós queremos que a glória do Senhor se manifeste, nós temos que encher, preencher tudo aquilo que está vazio. Isso poderia se aplicar a nós, a pessoas que estão vazias, mas isso poderia também se aplicar a lugares que estão vazios, a posições que estão vazias. Isso fala de posicionamento. Há funções na igreja que ainda precisam ser ocupadas, que ainda precisam ser preenchidas. Há bancos na igreja que precisam ser preenchidos. E para que a glória de Deus se manifeste, eu e você precisamos preparar o caminho e preencher tudo aquilo que está vazio, posicionar tudo aquilo que está fora do lugar. Precisamos aplainar o vale, encher o vale, para que Ele venha e manifeste a sua glória. Aleluia. A segunda forma: todo outeiro, todo monte será abatido. Para que a glória dele se manifeste, todo monte será abatido. Imagine a caminhada e os montes no meio
do caminho, atrapalhando a caminhada, obstruindo o caminho do Senhor. O monte fala de muitas pessoas que são orgulhosas dentro da casa do Senhor. Há muitas pessoas orgulhosas dentro da casa de Deus. Há muitas pessoas soberbas, há muitas pessoas de nariz empinado, há muitas pessoas que parecem que tem um rei dentro da barriga. E a palavra de Deus para esses dias é: se nós queremos que a glória de Deus se manifeste, Deus irá começar a bater os soberbos, Deus irá começar a bater os orgulhosos, Deus irá bater todos aqueles que têm obstruído o seu caminho. Porque o nosso rei não é para estar dentro da barriga, irmãos. O nosso rei é para estar dentro do coração. A terceira forma: tudo aquilo que é torto, tudo aquilo que é torto se endireitará. Meu Deus. Havia um homenzinho torto, né, irmão? Que morava numa casa torta, até que Jesus endireitou ele. Queridos, se nós queremos que a glória de Deus se manifeste, nós precisamos endireitar aqueles que estão tortos. Infelizmente, ainda bem que aqui não, mas em algumas igrejas que temos andado por aí, há muito crente torto aí, irmão. Há muito crente torto aí. Há muito crente ainda pé na igreja, pé no mundo. Há muito crente aí em cima do muro. Há muito crente aí desmantelado. Há muito crente que está aqui no culto, o outro dia está numa mesa tomando uma gelada. Há muito crente que está aqui no culto no domingo, mas na sexta está no coquito. Crente torto, irmão. Ah, a glória de Deus vai se manifestar. Vai se manifestar quando tudo aquilo que estiver torto for endireitado. O que é áspero se aplainará. Meu Deus. Os irmãos ainda querem que a glória de Deus se manifeste? Então vamos endireitar o caminho. Tudo aquilo que é áspero, irmão. Áspero significa grosseiro, pedregoso. Pessoas ásperas são pessoas difíceis de lidar. Pessoas complicadas, pessoas que têm um gênio difícil, pessoas difíceis de conviver, pessoas difíceis de se relacionar. E sabe o que Deus está dizendo aqui? Que essas pessoas precisam ser moldadas, precisam ter a sua personalidade moldada. Essa história de que Gabriela nasceu assim, viveu assim, vai morrer assim, é mentira, irmão. Quando o Espírito Santo habita em nós, os frutos do Espírito, eles moldam a nossa personalidade. Eu não posso ser uma pessoa áspera, uma pessoa grosseira, uma pessoa difícil, que dificulta a vida do líder, dificulta a vida do pastor, dificulta a vida do pai, dificulta a vida da mãe. Pessoa que é áspera, que tem uma cara de delegado, que não consegue sequer dar a paz do Senhor para o irmão. Parece que foi batizado em um pote de vinagre, irmão. Parece que está com raiva de Jesus. Parece que tomou limão puro sem açúcar. Tudo aquilo que é áspero, irmão, tudo aquilo que é áspero será endireitado. Se nós queremos que a glória de Deus se manifeste e seja vista por toda a carne, nós precisamos fazer como João Batista. Precisamos preparar o caminho. Precisamos fazer todas essas coisas. Terceira coisa que eu quero destacar. Vamos retornar para Marcos de novo. Marcos é o nosso mapa nessa noite, amém? Capítulo 1 de Marcos. Vamos retornar de novo. A terceiro elemento que eu quero destacar, terceiro aspecto, está aqui no verso 4, e vai nos dizer o seguinte: apareceu João batizando no deserto. A figura de João, a figura profética de João. Precisamos compreender
essa figura profética? Olha comigo aqui o verso 5 e o verso 6. Toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele, todos eram batizados, aonde? No Rio Jordão. Olha só como era a característica de João. João andava vestido de pelos de camelo e um cinto de couro, e em redor de seus lombos, com um cinto de couro em redor de seus lombos, e comia gafanhoto e mel silvestre. Que figura exótica de João. Quando a Bíblia fala aqui de gafanhoto e mel silvestre, isso é por causa da dieta vegetariana que João aderiu, a mesma que os essênios praticavam. E esse mel é um mel literal, mas esse gafanhoto não é aquele animal. Irmão que quando lê isso imagina, para que ele consiga comer o gafanhoto. Tem irmãos até pensando, acho que eu vou comer também, pode ser que eu fique com a mesma unção de João, vou começar a comer gafanhoto. Não faça isso. Esse gafanhoto aqui não é literal. Esse gafanhoto aqui é a fruta da alfarropeira, que carinhosamente recebeu o apelido do termo grego acre, que significa gafanhoto, ou pão de São João. É apenas um apelido de uma fruta, ou seja, a dieta de João era vegetariana. Mas porque João estava no Jordão e incorporava essa figura esquizofrênica, visto que as pessoas se vestiam de túnicas, e João está aqui com essa roupa de camelo, com um cinto de couro. Posso imaginar João aqui uma figura cínica para os nossos dias. Vamos ver aqui o que a Bíblia nos diz, o porquê que João andava desse jeito. Como eu disse, nada aqui é por acaso. Malaquias capítulo 4. Por isso que eu quero destacar que tudo aqui, queridos, está carregado de significados, de cumprimentos proféticos. Aqui é um divisor profético, para que nós possamos compreender o próximo episódio, os próximos estudos que iremos realizar a respeito desse tema. Você vai perceber que há muito cumprimento aqui. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento, capítulo 4, verso 5 vai nos dizer o seguinte: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos ao pai, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Nós vamos perceber em Lucas capítulo 1 que essa profecia diz respeito a João Batista, quando o anjo fala exatamente isso a Zacarias, em Lucas capítulo 1 verso 13. Olha só o que a Bíblia vai dizer: mas o anjo disse a Zacarias: não temas, porque a tua oração foi ouvida, tua mulher dará luz a um filho e se chamará João. Verso 16. Verso 17: e irá diante dele no espírito e no poder de Elias. Aqui está a chave da figura profética de Elias, da figura profética de João Batista. Ele andava na mesma envergadura, no mesmo espírito que atuava sobre a vida de Elias. Quem foi Elias, irmão Alberto Júnior? Um profeta do Antigo Testamento. No segundo estudo nós mencionamos um pouco a respeito de Elias, e aqui nós teremos a resposta do porquê João se vestia dessa forma. Porque Elias se vestia exatamente dessa forma. Segundo Reis, capítulo 1, verso 8, vai nos dizer isso. Vai nos falar a respeito da vestimenta de Elias, e você vai ver que é a mesma vestimenta de João Batista, igualzinha. Olha só, capítulo 1, verso 8 de 2 Reis. E eles lhe disseram: era um homem peludo e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então ele disse: é Elias, o tisbita. Aqui responde o porquê da vestimenta de Elias. Aqui a vestimenta de João. Aqui também nos responde o porquê da mensagem, o motivo da mensagem de João.
A mensagem de João era uma mensagem de restauração, uma mensagem de zelo e uma mensagem de juízo, exatamente igual ao mesmo caráter da mensagem da pregação de Elias. E aqui também nos explica essa chave, nos dá as respostas do porquê João desenvolveu o seu ministério no Rio Jordão. Sabe por quê? Porque o Rio Jordão foi o lugar onde Elias encerrou o seu ministério. Você lembra quando Elias foi passar a unção para Eliseu, a capa para Eliseu? Nós narramos isso também no segundo episódio. Eles foram até o Jordão, ele abriu o Jordão com a capa, subiu, lançou a capa para Eliseu, e Eliseu abriu também o Jordão com a capa, dizendo: aonde está o Deus de Elias? Elias foi levado ali no Jordão por um redemoinho, uma cavalaria de fogo aos céus. E exatamente no lugar onde João encerrou o seu ministério, onde Elias encerrou o seu ministério, João irá iniciar no Rio Jordão. Exatamente no mesmo lugar. Há cumprimentos proféticos aqui, há figuras proféticas aqui. E exatamente onde Eliseu recebeu a unção dobrada do Espírito, Jesus irá receber a porção completa do Espírito. Porque é aqui no Jordão que o Espírito virá sobre Jesus. E João 3,34 está escrito que em Jesus habitava a medida completa do Espírito Santo. Ou seja, enquanto Elias recebeu ali naquele lugar, Eliseu, a unção dobrada, Jesus recebeu a unção completa. E aqui está uma grande diferença entre o Antigo e o Novo Testamento na atuação do Espírito. É que enquanto no Antigo o Espírito era liberado por porções, no Novo o Espírito é liberado de maneira plena, em medida completa. Eu e você, não temos apenas porções do Espírito, porção como aquela porção de Moisés que serviu para 70, como aquela porção de Elias que serviu para Eliseu. A nossa medida do Espírito é completa, é plena. O Espírito foi liberado sobre nós de maneira completa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O quarto elemento que eu quero destacar está no verso 5. Marcos capítulo 1, verso 5. Vai nos dizer: e toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele. Todos eram batizados por ele. O quarto aspecto que eu quero destacar é o batismo de João. O batismo de João. Esse batismo aqui também não foi inventado por João. Esse batismo aqui também não é uma ação, um ato casual. Não é. Como falei para você, tudo aqui é cumprimento profético. Tudo aqui é cumprimento profético. E há aqui um cumprimento profético de Ezequiel, capítulo 36. Você precisa, é um dos textos que você precisa gravar, porque nós iremos recorrer a ele nos próximos episódios do nosso estudo. Ezequiel, capítulo 36, verso 25. Você vai descobrir o porquê João batizava nas águas. Por que ele batizava nas águas? Então há muitas respostas aqui essa noite que nós estamos descobrindo dentro desse estudo. Ezequiel 36, 25 vai nos dizer: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei, e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne um coração de pedra,
e vos darei um coração de carne. Há dois atos aqui. Ezequiel está falando de dois atos. Um ato chamado aspersão de água, o outro ato chamado habitação do Espírito. Ele colocará o Espírito e esse Espírito regenerará o homem. Há dois atos separados aqui. Nós iremos analisar esses dois atos. O primeiro, nós já entendemos aqui que haveria uma profecia onde haveria aspersão de água para purificação. E é exatamente esse ritual que os essênios praticavam. Eles faziam não aspersão de purificação, mas eles faziam imersão de purificação. Eles imergiam as pessoas na água para a purificação. E João Batista adota a imersão, adota esse ritual com a água de Ezequiel, só que não de maneira aspergida. Aspergida é quando você joga por cima. Ele adota uma imersão, aonde? No Rio Jordão. Porque as imersões, os rituais de purificação deveriam ser feitos por água pura. Água pura seria água da chuva ou água da fonte, e algumas águas de poço. Ele escolhe exatamente a fonte do Rio Jordão como água pura, e ali era uma água considerada pura porque no Antigo Testamento havia acontecido ali um milagre por imersão. Naamã havia sido imergido nas águas para ser curado da lepra, e ele adota todo esse contexto e começa ali a imergir pessoas para purificação. Isso é o primeiro ato, o verso 25 de Ezequiel. É por isso que ele recebe o nome de Batista, porque o nome dele era apenas João. Batista está relacionado àquilo que ele fazia. Batista significa imersor. Por isso que ele recebe o nome de João Batista, aquele que imergia as pessoas mais fundo. E o que eu aprendo aqui, irmão Alberto Júnior? Eu aprendo aqui que, da mesma forma que João Batista preparou o caminho para a primeira vinda de Jesus, imergindo as pessoas mais fundo, eu e você, que estamos preparando o caminho para a segunda vinda de Jesus, precisamos fazer o mesmo. Precisamos imergir as pessoas mais fundo. Precisamos ser os imersores dessa geração. Não podemos nos conformar em uma vida na superficialidade. Não precisamos, não devemos nos conformar em uma vida à margem. Deus nos convida para o fundo, para águas profundas, e para ali também imergir pessoas. E como que eu posso imergir pessoas? Você pode imergir pessoas discipulando elas. Essas pessoas imergidas eram chamadas discípulos. O interessante é que não só João, mas os discípulos de João também batizavam. Você vai ver isso no capítulo 3 de Marcos. Foi uma prática inclusive adotada pela igreja, por Jesus. Ele disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Esse batismo não é apenas um batismo literal, aquele sacramento que a igreja pratica, mas eu quero falar aqui de um batismo de profundidade. Imergir as pessoas em águas profundas. Eu conheço alguém que tem uma vida rasa, então eu me aproximo dele e ensino ele a viver uma vida mais profunda. Eu conheço alguém que ora pouco, então eu vou convidar ele a ter uma vida de oração mais profunda e orar com ele. Eu conheço alguém que lê pouco a palavra de Deus, conhece pouco a palavra, então eu me aproximo dele. Você deve se aproximar dessa pessoa e ensinar aquela pessoa a ter uma vida mais profunda na palavra. Há pessoas vivendo um evangelho raso, vivendo um cristianismo raso, e você, como imersor dessa geração, tem o dever de se aproximar dessas pessoas e caminhar com elas para águas mais profundas. Um líder não é aquele que aponta um caminho. Um líder é aquele
que caminha com o seu discípulo rumo ao caminho. E nós precisamos ser imersores nessa geração, irmãos. Precisamos fazer com que as pessoas mergulhem em águas mais profundas. Pergunte ao seu irmão: você está fazendo alguém mergulhar mais fundo em Deus? Aleluia! Glória a Deus! O segundo ato era o verso 36, que falava de colocar um novo espírito, tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Sobre esse segundo ato, João vai dizer o seguinte no verso 8. Ele vai dizer: em verdade tenho-vos batizado com água, ele porém vos batizará com o Espírito Santo. Sabe o que João está dizendo aqui? O primeiro ato de Ezequiel 36, 25 é comigo. Eu vou aspergir água para a purificação. Mas quem colocará o Espírito dentro de vós e dará um novo coração a vós é Ele, porque é Ele quem vos batizará com o Espírito Santo. Esse segundo ato da profecia de Ezequiel fala a respeito do batismo com o Espírito Santo. O que é o batismo com o Espírito Santo? Aqui de maneira simplificada, o verso 26 vai nos dizer que é uma regeneração interior. O coração de pedra é retirado e um coração de carne é colocado no lugar dele. Há uma regeneração no seu interior. No verso 27 de Ezequiel vai dizer que Ele nos capacitará para observar e obedecer os seus estatutos. Duas evidências do batismo com o Espírito Santo: regeneração interior e capacidade para obedecer e observar a palavra. Irmão Alberto Júnior, mas a evidência do batismo no Espírito Santo não é o falar em línguas? Falar em línguas é um sinal do batismo. A evidência do batismo é a regeneração interior e a capacidade para obedecer e observar a palavra. É possível que uma pessoa seja batizada com o Espírito Santo e não ore em línguas, porque línguas está já em um outro bloco, já está no bloco dos dons. E não entraremos em detalhes a respeito disso somente nos estudos futuros. Mas a princípio, o que eu quero que você saiba é que o batismo, a evidência do batismo, diz respeito à sua regeneração interior e à sua capacidade de observar, amar a palavra e obedecê-la. Não adianta nada você orar em línguas, profetizar e não ter o interior regenerado. Não adianta nada você profetizar, revelar, fazer os montes se moverem e não ter o seu interior regenerado e não ter capacidade para obedecer a palavra. Quem está me entendendo até aqui? Então, irmão Alberto Júnior, eu pensei que eu só seria batizado com o Espírito Santo quando eu orasse em línguas. Não! Se você tem o seu interior regenerado, vive em paz, em consciência com Deus, e você tem capacidade para obedecer a palavra, você já é batizado com o Espírito Santo. Talvez você ainda não tenha os sinais desse batismo, mas as evidências você já demonstra. E mais importante do que os sinais são as evidências. É claro que hoje se dá mais ênfase aos dons, mas para Cristo o que mais importa são as evidências. Em Mateus 7, a partir do verso 21, Jesus vai dizer: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E muitos chegarão diante dele e dirão: Senhor, mas nós oramos em outras línguas, nós expulsamos demônio. E ele diz: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. O dom ele dá a
a qualquer um. Tom significa presente. Agora, regeneração interior e capacidade para obedecer a palavra é só para aqueles que já foram batizados com o Espírito Santo. Quantos aqui já foram batizados com esse batismo? Irmão Alberto Júnior, eu ainda tenho muita dificuldade de observar, de obedecer. O meu coração ainda é de pedra, o meu interior ainda é sujo, querido. Deus, Ele tem uma promessa para mim e para você. João é aquele que batizou com água, mas Jesus é aquele que nos batiza com o Espírito Santo, que nos limpa, nos restaura, nos liberta e nos dá capacidade para obedecê-lo. Aleluia! O quinto e último aspecto que eu quero destacar aqui em Marcos, capítulo 1, verso de número 10. Para concluir, estamos concluindo. Sobre dons do Espírito, frutos do Espírito. Não perca os próximos episódios. Iremos falar detalhadamente a respeito de cada um deles. Marcos, capítulo 1, verso 10, vai nos dizer: e logo que saiu da água, viu os céus abertos, e o Espírito que como pomba descia sobre ele. Aqui nós vemos uma manifestação corporal do Espírito, diferente do Antigo Testamento, onde o Espírito Santo se manifestava apenas de maneira espiritual, invisível. Nós vemos aqui uma manifestação física, corpórea do Espírito Santo. Nós vemos aqui um símbolo do Espírito Santo, que é essa ave, a pomba. E ninguém mais do que a pomba poderia simbolizar de maneira tão singela, tão nobre, a pessoa do Espírito Santo. E se você for analisar alguns aspectos, primeiro biológicos da pomba, como por exemplo, a sua estatura. A pomba, ela atinge a sua maturidade quando ela chega à estatura de 30 centímetros. Exatamente a idade em que tanto João quanto Jesus iniciaram seu ministério, com 30 anos. Segundo aspecto, a pomba, ela passa 18 dias na incubadora, dentro do ovo, até sair de dentro. Exatamente o intervalo onde Jesus passou na sua incubadora. Jesus, dos 12 aos 30, não foi visto, não há menções bíblicas. Durante 18 anos, Jesus esteve invisível. Jesus esteve imperceptível aos olhos humanos. Você percebe aqui já a figura da pomba apontando para muitos detalhes da vida desses homens de Deus. Terceiro aspecto, a pomba, ela só pousa, só se aproxima de lugares que lhe transmitem segurança. Nas fendas dos prédios, em cima das casas. E elas se aproximam de pessoas, diferente de urubus, abutres. A pomba, se você colocar um alimento que ela gosta, ela se aproxima. Se você alimentar a pomba, ela vai se aproximar de você. Da mesma forma que se você alimentar o Espírito, você será habitado por ele. E assim como a pomba, o Espírito ele não pousa sobre lugares que não lhe trazem segurança. O Espírito Santo, ele não vai habitar em pessoas que lhe ofendem, em pessoas inseguras, em pessoas que não vivem em constância, em pessoas que se fazem como instrumentos voluntários do pecado. Não. O Espírito Santo repousa em lugares que são seguros para ele. E o quarto aspecto é que a pomba foi um dos primeiros animais a ser domesticado. Há 3.000 anos atrás, no Egito, os egípcios começaram a domesticar as pombas. De tal forma, elas ficaram tão amigas dos egípcios, que eles faziam com que elas levassem
remetências, levassem correspondências, e ficaram conhecidas como os pombos correios. O Espírito Santo, ele tem a mesma capacidade de trazer as correspondências do Pai, as revelações de Deus aos nossos corações. Se você domesticar o Espírito Santo, se relacionar com o Espírito Santo, se tornar amigo do Espírito Santo, ele trará as correspondências de Deus, as revelações de Deus, as mensagens de Deus, as cartas de Deus para essa geração. Aleluia! Aleluia! E como eu falei, a pomba não está aqui por acaso, irmãos. Há um apontamento profético também. Gênesis capítulo 8, abra comigo. Veja só que curioso. A pomba vai aparecer como protagonista aqui também em Gênesis 8, a partir do verso 7. E esse texto vai nos dar as 3 fases do Espírito Santo. Meu Deus, é forte o mistério, hein? Se quiser se colocar de pé, pode ficar de pé. Estamos quase encerrando. Gênesis 8, 7 diz: e soltou um corvo e lhe saiu indo e voando, até que as águas se secaram, e depois soltou uma pomba, para ver se as águas tinham minguado de sobre a terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta do seu pé, e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão e tomou-a, e recolheu-a consigo na arca, e esperou ainda outros 7 dias, e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele à tarde, e eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico. E conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias, e enviou a pomba, mas não tornou mais a ele. Ela foi e não voltou mais. Esse texto nos mostra as 3 fases do Espírito Santo. Uma delas nós já vimos, o Espírito Santo do Antigo Testamento. Quando o verso 9 nos diz que a pomba foi e não encontrou lugar para pousar, retornando, fala a respeito do Espírito Santo no Antigo Testamento. Ele foi, tentou, mas a contenda do homem e o seu pecado, contendendo contra Deus, conforme está escrito em Gênesis capítulo 6, verso 3, quando Deus pergunta: até quando contenderá o meu espírito com o homem? O espírito veio e não achou lugar para ele habitar de maneira contínua, por causa do pecado do homem. Então ele teve que retornar. O período dos 400 anos entre o Antigo e o Novo. Aí a pomba é enviada mais uma vez, e dessa vez ela encontra um lugar para pousar, e ela traz em seu bico uma folha de uma oliveira. Quem seria essa oliveira? Essa oliveira é Cristo. Cristo é exatamente essa oliveira que a pomba pousou. Mas ela teve que voltar trazendo um pedaço de Jesus. A vontade de Jesus é entregue em Mateus 26, do 30 ao 38, exatamente no Monte das Oliveiras. No jardim do Getsemane, Jesus ele vai entregar a sua vontade ao Pai. E ele vai dizer: se possível, passe de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade e não a minha. E quando Jesus se desconecta ali na cruz, ele diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A pomba volta para Deus, agora com um galho da oliveira, simbolizando que um lugar em que ela pousou, ela conseguiu levar a vontade, conseguiu levar corpo, alma e espírito de maneira pura e limpa. E depois de um intervalo de 7 dias, no verso 11, no verso 12 vai nos dizer que dessa vez ela não irá retornar mais. Por que 7 dias, irmão Alberto Júnior? Há pessoas que dizem que a igreja passou 10 dias esperando, né?
Só que nós precisamos entender algo. Quando Jesus morre é Páscoa, e no terceiro dia ele ressuscita, já são 3 dias. Ele passa 40 dias na terra, até retornar ao céu. 40 mais 3, 43. Para o dia de Pentecostes sobram o quê? 7 dias. É o dia que dessa vez a pomba, a corporeidade do Espírito Santo veio sobre a terra e nunca mais voltou. O Espírito Santo continua conosco. Aleluia. O Espírito Santo continua com sua igreja. Aleluia. Aquilo que Jesus havia dito no Evangelho de João, no capítulo 14, verso 16: eu vos enviarei um Consolador, e ele estará convosco